eu vejo o seu trabalho dos alinhadores. E qual que é a tua opinião? Porque a grande crítica, principalmente dos ortodontistas mais tradicionais, é que eles não acertam a oclusão, não corrigem a oclusão, somente a estética. Eu sei que você tem uma experiência muito grande nisso. Fala para mim aí a tua percepção e o que você anda fazendo por aí. E mostrando nas tuas aulas também. Fábio, em relação aos alinhadores, a minha opinião hoje é que mecanicamente, nos casos mais complexos, os brackets ainda são melhores. O ortodontista hoje, ele é capaz de fazer uma série de movimentos com os alinhadores, mas a acurácia, conforme os estudos científicos, dos brackets ainda é maior. Uma das questões que eu tenho observado é que tem muitas empresas trabalhando com alinhadores ortodônticos, querendo tratar casos complexos, mas o que eu tenho visto, acompanhado, congresso dos Estados Unidos, congresso fora do Brasil, no Brasil, é que os casos com Invisalign hoje, Fábio, são os casos padrão ouro. Porém, tecnicamente, mecanicamente falando, em termos de biomecânica ortodôntica, ainda vemos casos muito inferiores aos casos que a gente tem tratado com autoligados, com parafusos, casos que a gente controla o plano oclusal do paciente. Então, observe que, mundialmente falando, hoje, se a gente tiver aí, a gente vai ter 5 grandes referências em alinhadores ortodônticos. Já em brackets, não. A gente tem grandes nomes, é uma técnica já consolidada e em desenvolvimento. E eu vejo hoje os alinhadores ortodônticos como uma grande ferramenta para, primeiramente, casos de alinhamento e nivelamento, ou seja, o próprio nome do aparelho já fala, alinhamento, para casos onde pacientes resistentes que realmente não querem usar brackets, e também retratamentos, caso o paciente não usou a contenção e deseja fazer uma correção ortodôntica, e essa correção vai ser feita, está sendo feita, pelo menos aqui na minha clínica, com brackets, sem brackets, com alinhadores. Então, Fábio, o que mais eu tenho recebido aqui na clínica hoje? Pacientes padrão 1, classe 1, com apinhamento, principalmente na região anterior, sem muitos giros na região de pré, na região de molar. E esses casos, Fábio, são casos excelentes para tratar com alinhadores ortodônticos. Perfeito. Só para fechar esse meu raciocínio, o mundo da ancoragem extra-alveolar eu comecei a partir de cursos que eu fiz com você, com o Rodrigo, com Daniela Storino, com Patrícia Vergara, e aqueles casos onde fazíamos grandes movimentos em bloco, aqueles movimentos em massa, com os alinhadores hoje, são movimentos mais difíceis, ou, se não mais difíceis, muito mais longos, que vão demandar uma quantidade de placas muito maior. Não, perfeito. Então, já que você tocou no assunto, conta aí a tua experiência misturando as duas técnicas, extra-radicular ou precisa ser extra-radicular, o mini implant, junto com a mecânica com o alinhador. Então, o Hassegawa descreveu muito bem esse movimento em bloco, que é um movimento onde a gente, através da verticalização das raízes dos dentes, a gente consegue obter muito espaço no arco. E a gente alinhando essa técnica dos alinhadores, então a gente já tem desenvolvido
casos onde, por exemplo, numa protrusão maxilar, é possível que a gente use 2 parafusos instalados na região de IZC e, a partir desses 2 parafusos, a gente pode fazer um tracionamento com os dentes sendo movimentados com alinhadores. Então, o bacana é que os alinhadores eles podem fazer o mesmo efeito, por exemplo, de uma prescrição high torque ou low torque, para os torques nos alinhadores. Isso é interessante, hein? Mas o que eu tenho feito na distalização sequencial em padrão V, eu faço essa distalização e coloco um mini implante entre raízes para não ter o efeito colateral de mesialização dessa distalização com alinhador. Isso é interessante. O que você acha? Eu acho que nesses casos, Fábio, porque isso é um princípio físico, né? um princípio biomecânico da ortodontia, que para cada ação existe uma reação, e se os alinhadores são excelentes para, por exemplo, fazer movimento de distalização, o efeito de mesialização anterior também vai ocorrer. E esse efeito vai se demonstrar em forma de vestibularização. Então, os mini implantes, eles podem sim, nesse ponto, serem utilizados como ancoragem para que o movimento seja distal nos dentes posteriores. Muito boa colocação. Sem efeitos colaterais nos dentes anteriores. Controlando a terceira lei de Newton, para toda ação tem uma reação perfeita, a tua colocação. Agora vamos falar outro assunto que não é muita loucura, porque o que a gente aprende na especialização praticamente a gente não faz mais hoje. Agora vamos falar um salto maior, uma pequena parcela dos ortodontistas ouviram falar na técnica vindo da Coreia, Miao, Japão. E agora Gun Metal. E isso. Eu sei que você abraçou essa técnica, vi você fazendo, instalando os arcos para o câmbio, para o ajuste do plano oclusal, né? Com uma certa maestria aí. E isso você vem se destacando. Eu até falo com você, como que você consegue se destacar em vários tópicos, né? Tão diferentes. Então, o que é o Gun Metal? Dá uma introdução para os colegas aí assistindo. Vamos lá, Fábio. Eu vou começar falando para vocês que a técnica Meal-Geal ou Mil-Gil, né, é uma técnica praticada pelos professores Sadao Sato, Hasegawa, Shiratsu, né, professores japoneses. É uma técnica que, juntamente com os conceitos de oclusão do austríaco Rudolf Slavicek, vieram nos propor soluções tratando as más oclusões de forma vertical. Então, um paciente classe 2, ele não é classe 2 porque a maxila está avançada, a mandíbula está retraída, mas sim porque a dimensão vertical posterior desse paciente está comprometida. Então, a partir desses conceitos de que a origem das más oclusões é vertical, desenvolveram a técnica MEAL, que significa Multi-Loop Edgewise, né? Ou seja, arco multi-loop de Edgewise, sendo que essa técnica, Fábio, era uma técnica difícil de se aplicar, era uma técnica que se aplicava com arcos de aço, tinha que se fazer muitas dobras, né? Como os nossos amigos latinos falam, muitos dobles, e talvez isso tenha dificultado um pouco, porque dos anos 70 para cá, a gente entrou na geração do arco reto. Então, você tem que fazer uma mecânica com muitas alças, dificultava até o próprio interesse do ortodontista pela técnica. Então, o professor Shiratsu, japonês, inseriu o Gun Metal, que é uma liga altamente avançada, com propriedades físicas excelentes,
E o uso do Gunmetal fez com que a gente pudesse trabalhar com forças leves, mas também que aceitasse dobras. E por ter essas características, a gente pôde fazer a técnica 1000, né? Que na verdade, devido ao Gunmetal hoje chama-se GIL, né? Eu vou escrever aqui para vocês. E isso aí, a técnica 1000, eu estou escrevendo aqui na tela, Fábio. GIL. E devido ao Gunmetal, devido à utilização desse Gunmetal, a gente pôde diminuir muito a quantidade de dobras e facilitar a aplicação dessa técnica. Então, se popularizou mais, não é fácil, mas tem me trazido grandes efeitos. E quando a gente aplica os conceitos de Sato, de Slavicek, associados a brackets autoligáveis, a ancoragem esquelética extraalveolar, a gente consegue hoje, Fábio, tratar casos com muito mais acurácia. A gente tem conseguido tratar casos complexos com muito mais facilidade, com resultados muito mais previsíveis. Então vamos lá para a segunda pergunta. Qual que é a função dessa técnica? A principal função? A principal função da técnica Mil-Gil é ortodonticamente tratar o plano oclusal do paciente, que segundo os conceitos de Slavicek, os pacientes classe 3 têm planos oclusais mais retificados. Os classe 2 têm planos oclusais mais inclinados. Então, se você recebe um paciente classe 2, o tratamento se dará pela construção, onde a gente vai buscar uma planificação desse plano oclusal, fazendo com que a mandíbula avance, ela gire em sentido anti-horário. Perfeito. Agora eu vou mais além. Essa está uma aula um pouco mais avançada, talvez, mas é interessante. E agora, se você mistura o Gunmetal com uma ancoragem extraradicular, por exemplo, você consegue fazer um câmbio, uma mudança interessante desse plano oclusal. E a mandíbula consegue rotacionar no sentido anti-horário, correto isso? Pensamento? Correto, Fábio, porque em muitos casos a ancoragem esquelética ela vai nos ajudar, por exemplo, cumprindo a função que algum elástico poderia cumprir e que muitas vezes o paciente pode negligenciar. Muito interessante. Então a ortodontia está cada vez mais assim, estudar mais, né? Eu sei que Gunmetal não tem muito acesso agora que está começando, alguns professores, você principalmente, o professor Marcos Coral também, divulgando os materiais, né, do Gunmetal. Então, isso é interessante, né? Misturar tudo, todos os conceitos, porque o que eu vejo é tratamentos complexos sendo feito minimamente invasivo. É essa a ideia? É isso aí, Fábio. A filosofia Slavicek, né, digamos assim, envolvendo a ortodontia com a oclusão, né, tratando o plano oclusal, é uma ortodontia cada vez mais conservadora, menos extracionista, com muito mais foco na permanência dos premolares, nos arcos dentários. E agora, se a gente já tinha uma filosofia conservadora, como a filosofia 1000, desde os princípios mais antigos, e hoje com a ancoragem esquelética, que diminui bastante a necessidade de extração de premolares, esse efeito tornou-se muito mais potencializado e é possível, sim, fazer tratamentos complexos de forma mais conservadora, tratamentos complexos de forma mais amigável e mais aceitável pelo paciente. Muito bom. E uma coisa que me marcou, a extração de pré-molares, não é que é contra, mas
não se extrai praticamente pré-molar nessa técnica? Não. Quando a gente trabalha, isso aí são conceitos da professora Daniela Storino, ela chama de biofisiológica, é quando se envolve a biologia do sistema estomatognático, né? Você envolve a física dos movimentos biomecânicos e a lógica dos planejamentos, e aí você envolve esses conceitos de plano oclusal, de ancoragem, os efeitos de desenvolvimento dos arcos dos autoligados. Os casos de extração realmente são casos críticos, né? Eu não vou falar a palavra nunca, porque pode acontecer, mas a gente evita e deixa como última opção. Mesmo na biprotusão, olha a loucura, hein, que eu estou falando. Porque nós fomos Sim, treinados. pois. Biprotusão, não fecha o lábio, não tem selamento labial, já é indício de extrações ou strips, né? Fazer algum slice, strip, para fazer uma retração. E aí, Sim. como é que fica? Os pacientes de biprotusão normalmente são pacientes que apresentam os dentes angulados para mesial. Então, quando a gente verticaliza esses dentes através de dobras, de tip-backs, quando a gente verticaliza esses dentes através de ancoragem esquelética, fazendo tracionamentos com ICC, com buccal shelf, então um dente que ocupa esse espaço aqui, ele diminui bastante a permanência dele no arco dentário, se tornando mais vertical. Então, é possível sim, inclinando dentes, a gente conseguir ganhos, Fábio, num arco de até 6, 7 milímetros. E 7 milímetros é praticamente um pré-molar. Christian tem tratado muitos casos de biprotrusão, são casos que estão publicados na revista dele, são casos que estão publicados no American Journal, no European Journal, e a ciência está aí para mostrar que hoje a biprotrusão ela pode ser conduzida sim, removendo-se os terceiros molares e mantendo os pré-molares. Ah, muito bom. E vamos lá, eu não entendo nada, se o colega não entende nada de gum metal. Ele pode fazer esse pensamento usando o extra-radicular também? Vai ter um câmbio. Pode sim. Eu e acho se juntar as duas... o ideal você pode corrigir o plano oclusal através de dobras tip-back, através de alças, o próprio tracionamento em bloco corrige essa angulação desses dentes. Existe um artigo no American Journal de Eugene Roberts e Chris Chang de 2015, nos 100 anos do American Journal, que eles mostram que a distalização ocorre muito mais por verticalização do que propriamente por retração. Então, de elementos finitos, né? De elementos finitos. O estudo de elementos finíssimos, belíssimo esse estudo, que nos dá muito mais respaldo para aplicar os conceitos da filosofia Mills-Gill nos nossos tratamentos, como eu falei para vocês, mesclando parafusos de ancoragem, aparelhos autoligáveis, arcos de Mulligan de expansão, que podem ser feitos também de gum metal. O importante é vocês entenderem a biomecânica. Então, esse aqui era meu recado, Fábio, que eu deixo para vocês. Perfeito. Eu acho que a gente gerou uma curiosidade para uma próxima live. E assim que Fábio, que Rodrigo me chamarem, estarei à disposição. Assim podemos também... podemos falar de arco de Mulligan próxima, que é uma coisa simples e que os ortodontistas não conhecem, pode ser aplicado. O que você acha? Podemos. Veja bem, você bateu o recorde do Milani Micheletti hoje, de audiência. Obrigado aí por... Obrigado, pessoal. Hoje foi o recorde na nossa audiência. E obrigado aí por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que você viaja muito, vai para lá e para cá, e tem uma clínica muito bem conceituada aí em Natal. Valeu? Obrigado aí, bom final de semana. Obrigado pelas informações. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal. Até a próxima e podem chamar aqui que estamos juntos. Um abraço.